O menino era magro e bastante sério para sua idade. Então, Heloísa pensou que poderia ter uns 7 anos. A menina estava observando o visitante incomum por cerca de 5 minutos, mas ela não o chamou. Ela olhou para o menino e imaginou que, em apenas 3 anos, o seu pequeno Joaquim poderia ter a mesma idade, que ele poderia ter ido para a escola secundária e teria tirado as melhores notas, porque o filho de Heloísa era extremamente inteligente. Ele também era um bom desenhista. Ela dava muito valor a isso. Pouco antes de Helena sentir as suas lágrimas rolarem em seus olhos novamente e cerrar os dentes até doerem, ela tinha que ser forte. Prometeu a si mesma pelo bem de seus pais, que estava achando a morte de seu neto uma dor inestimável. Mas seu marido José não parecia sofrer tanto assim. Ele não se culpava por tudo o que aconteceu. Mas Heloísa tinha uma opinião diferente. Afinal, se o marido não tivesse deixado seu filho de 3 anos sozinho na cozinha para deitar no quarto com o telefone, negligenciando tudo, Joaquim provavelmente não teria engasgado e sufocado até a morte. José estava totalmente despreocupado naquela tarde. Nem havia notado o que houve com seu filho, até que Heloísa chegou em casa do trabalho e viu o pequeno garoto sem fôlego, esticado no chão do corredor. Aparentemente, ele estava parado na frente da porta, com um biscoito nas mãos, esperando que a sua amada mamãe voltasse. Logo após o funeral, José anunciou que estava deixando Heloísa. Então, descobriram que ele tinha uma amante há muito tempo, com quem ele estava mandando mensagens naquela tarde, diante do ocorrido. Heloísa não sabia como superar tudo isso. O apartamento onde eles moravam era da mãe do marido dela. Então, Heloísa empacotou tudo, fez as malas e voltou para a casa dos pais no subúrbio. Para conseguir se manter em pé diante de todas as dificuldades que estava passando, ela começou imediatamente a procurar emprego e conseguiu numa joalheria perto de sua casa. A mulher gostava de seu trabalho, dizia que era um emprego muito bom e tranquilo. Sempre aparecia alguém novo, diferente. Alguém compra alianças, alguém compra um presente de aniversário para um ente querido. Alguém busca algo diferente para a esposa, com um gesto de desculpas, e há até quem esteja em busca de algo para presentear uma amante. Heloísa não gostava muito do último, especialmente quando era um homem gordo e todo pomposo, acenando com um bolo de dinheiro e um sorriso presunçoso, gabando-se de que ele tinha uma jovem amante que estava sendo mimada. Não podia sorrir para esse tipo de homem, embora fosse o trabalho dela. E mais uma vez, esses mulherengos reclamavam com o Sr. Roberto Rodrigues, que era o dono. Heloísa tinha a sorte que ele conhecia sua história e simpatizava com ela. Talvez não apenas simpatizasse. Ela notou o longo olhar pensativo do jovem chefe sobre ela. Mais de uma vez. Não um olhar sujo. Pelo contrário, era como se ele a admirasse e se importasse com ela. Heloísa não queria e tinha até medo de pensar isso. Muitas vezes tentava não olhar para ele. Não havia muitos clientes naquele dia. Era segunda-feira e havia uma garoa fria pairando pela cidade. Chuva de outono caindo lá fora. E então, um menino entrou. Entrou na loja e disse um olá educado, em um tom de voz alto. Começou a olhar para as joias de ouro, enquanto estava tirando a sua jaqueta vermelha, que obviamente era pequena demais para ele. Ele parecia ter percorrido um longo caminho, dado que estava completamente encharcado. Heloísa logo pensou que devia estar com frio, mas estava muito quente na loja deles. Então, ela não apressou o pequeno visitante. Ela apenas olhou com um sorriso triste e pensou em Joaquim. Como sentia falta do menino. Então, o menino aproximou-se dela. Eu quero comprar brincos para minha mãe, nem que sejam pequenos. Ela nunca teve brincos de ouro. A minha mãe é bonita demais, mas o meu pai nunca deixou-a usar joias. Ele até batia nela quando ela se maquiava. Ele costumava bater na minha mãe e em mim muitas vezes, o menino disse, franzindo as sobrancelhas, e ficou quieto. De repente, ele sorriu e continuou. A minha mãe sempre me expulsava. Ela é tão corajosa.
É muito melhor sem meu pai. Ele franziu a testa novamente. Exceto que a mãe parou completamente de brincar comigo. Eu até estranhei no começo, e depois ouvi ela dizendo ao nosso vizinho que ninguém mais pode ouvi-la. O menino olhou para Heloísa com os olhos marejados. Acontece que ela estava doente, e eu pensei que ela não me amava. Existe uma tal doença que não pode ser curada. Heloísa não tinha nada para dizer à criança. Ela apenas deu de ombros, perdida. Então, o menino estremeceu, suspirou pesadamente e então disse: "Eu quero comprar brincos para minha mãe. Ela vai ficar feliz e melhorar mais rápido. Eu estou economizando dinheiro há muito tempo, até ia comprar um jogo para mim." E continuou: "Será que isso basta?" Ele tirou um pequeno saco de dinheiro do bolso. Heloísa viu algumas notas de papel e um monte de moedas. Ela imediatamente entendeu que era o suficiente para qualquer coisa, mas ela não disse nada. Ela contou o dinheiro com um olhar sério e hesitou. Ela não poderia dizer à criança que a sua mãe ficaria sem um presente. Heloísa pegou um pequeno brinco de ouro da vitrine e mostrou ao pequeno cliente: "Esses estão à venda hoje. Você tem dinheiro suficiente." O menino assentiu alegremente, olhando para as joias com espanto. Quando Heloísa processou a compra, o pequeno estendeu a mão e agarrou os brincos em seu punho. "Obrigado." Ele sussurrou e foi para a saída. Mas antes da porta, ele parou e se virou. Com um sorriso feliz, acenou dizendo: "Adeus." Heloísa olhou para ele por muito tempo. E então, puxou a sua bolsa, tirou algumas notas de seu salário pago pela manhã e colocou o dinheiro na caixa registradora. Ela não viu o gerente olhando para ela da porta dos fundos. Na manhã seguinte, uma jovem muito magra entrou na loja. Caminhou pela loja até que se aproximou do balcão. Esperou pacientemente até que Heloísa atendesse os outros clientes. Então, ela sorriu com culpa e entregou a ela mesma os brincos que ela havia vendido ao menino todo molhado. "O meu menino, Felipe, comprou na sua loja ontem." Ela de repente estremeceu. Ele realmente os comprou. Heloísa assentiu. A mãe do menino parecia familiar para ela. A mulher estava muito pálida, curvada, e era óbvio que alguma doença a estava comendo por dentro. Mas seus olhos, que pareciam tão grandes, agora eram familiares para Heloísa. E de repente, ela se lembrou de Cristina. "É você, Cristina?" A mulher congelou com um ar de muita surpresa. Então ela sorriu levemente. "Heloísa, quantos anos se passaram desde que nos vimos? Você está mais perto do que imaginei. Que surpresa!" 12 anos, Heloísa respondeu. "Estávamos na 8ª série quando meus pais compraram um apartamento em outro bairro. Fui transferida para outra escola. Acabei me casando com 18 anos. Então, me mudei. E até então nunca mais nos vimos. Acabei me divorciando do meu marido e voltei a morar com meus pais." Heloísa olhou tristemente para sua amiga de infância. "Não se preocupe com os brincos. Ontem houve um grande desconto, então tá tudo certo." "Certo, então. Aproveite." Cristina sorriu, feliz, e até um rubor apareceu em suas bochechas. "Obrigado, Heloísa. Eu fiquei até preocupada se meu filho havia roubado esses brincos." "Cuide bem dele. Parece um bom garoto. Também me divorciei. Pensei que finalmente íamos viver em paz. Eu iria poder cuidar do meu filho, mas provavelmente não era para eu ser feliz." A mulher suspirou pesadamente. "Me desculpe por ter te sobrecarregado. Eu estou indo." Cristina colocou os brincos em sua bolsa toda rasgada e se dirigiu para a saída. Já segurando a maçaneta, ela congelou por alguns segundos e então, de repente, se virou e, como se estivesse ganhando coragem rapidamente, Cristina então indagou: "Heloísa, você pode cuidar do meu Felipe por um tempo? Pelos velhos tempos, eu precisarei ser hospitalizada e não tenho ninguém, nem pais, nem amigos e nem ninguém para pedir ajuda. Eu não poderia deixá-lo sozinho. Ele certamente é independente, mas ele tem apenas 7 anos e eu não quero entregá-lo ao internato. Felipe é tão frágil e é fácil para ele se machucar." Cristina olhou para sua ex-colega com tanta dor e, insegura, esperou pela resposta de Heloísa. Então,
A vendedora da loja de joias acenou com a cabeça com um ar de felicidade estampada no seu rosto. Cristina logo se apressou, como se tivesse medo de que sua amiga mudasse de ideia. Escreveu seu novo endereço e número de telefone em um pedaço de papel. Disse que ela e seu filho estariam esperando por Heloísa à noite, para uma visita rapidamente, e saiu. Depois do trabalho, Heloísa ligou para os pais para avisar que ia chegar atrasado. Foi ao supermercado, comprou uns doces e logo estava batendo na velha porta de madeira do terceiro andar de um prédio de 5 andares, construído a 3 quarteirões da loja. Ela chegou tarde em casa e adormeceu em um piscar de olhos. Apenas pela manhã, Heloísa lembrou como ficou horrorizada com as condições em que Cristina e Felipe viviam. O apartamento estava limpo, mas os móveis eram tão ruins que ela não podia acreditar. Enquanto o menino estava comendo doces, Cristina disse que seu marido era um homem muito cruel. Muitas vezes, batia nela e no filho por qualquer coisa pequena. Além disso, ele não permitia que ela trabalhasse porque tinha ciúme de todos. Mas ele nunca dava seu salário inteiro para a família. Às vezes, ele comprava alguma comida. Mas não era o suficiente e eles nem falavam sobre suas roupas novas ou concertos. O apartamento pertencia a Cristina. Ela tinha herdado de sua avó. O seu marido poupava dinheiro para si e até encontrava, às vezes, algum dinheiro para beber até cair no bar da esquina. Com isso, Cristina ia secretamente para a casa dos vizinhos. Durante o dia, limpava e cozinhava por centavos. Ela se desdobrava para conseguir ganhar algum dinheiro para comprar comida e roupas para o seu filho, Felipe. Assim, ela costumava comprar roupas, arrancar as etiquetas, amassar essas roupas e dizer ao marido que alguém lhes deu roupas quase novas. Então, ele ficava indignado, dizendo que eles poderiam ter dado algo melhor, que eram mesquinhos. Hoje, a própria Cristina não entende como ela conviveu com um monstro desses por mais de 6 anos. Em um certo dia, ele tinha batido em seu filho com tanta força que Felipe perdeu a consciência. Ela chamou uma ambulância e ameaçou o marido que, se ele não saísse de seu apartamento antes da chegada dos médicos, ela lhes diria a verdade e ele iria para a cadeia. Então, ele imediatamente fez as malas e saiu. Tudo estava bem com Felipe e Cristina. No dia seguinte, pediram o divórcio e logo ela conseguiu achar um emprego. Estavam tão alegres que finalmente viviam felizes. Mas, depois de 6 meses, ela acabou indo ao hospital com dores de cabeça terríveis, onde soube que as surras de seu marido não haviam passado sem deixar rastro. Os médicos acabaram prescrevendo medicamentos caros e Cristina não podia comprá-los, porque ela tinha que alimentar o seu filho e comprar roupas para o pequeno. Afinal de contas, ela não vivia uma vida normal há muito tempo. Ela comprou um outro remédio bem mais barato, mas infelizmente não estava ajudando. Logo, a sua doença avançou e tinha chegado a um estágio que os médicos disseram a Cristina: talvez você só tenha mais um mês, talvez um ano. Depende de como o organismo vai resistir. A única coisa que lhe foi oferecida foi ir ao hospital por algumas semanas para manter a sua saúde um pouco melhor. Ela queria muito recusar. Não tinha ninguém que pudesse cuidar de Felipe. Mas felizmente, ela reencontrou Heloísa. No dia seguinte, depois do seu trabalho, Heloísa veio buscar Felipe. O pequeno já havia embalado seus livros e roupas em uma mochila azul da sua escola. Ele estava dizendo à sua mãe pela 10ª vez em um tom sério: ouça os médicos, mamãe. Se você se cuidar bem, com certeza vai melhorar. Não beba água muito gelada e coma bem. Você precisa de energia. Heloísa viu Cristina sorrindo tristemente, abraçando seu filho com força e tentando segurar as lágrimas. E então, Heloísa e Felipe partiram. Ele não entendia como era possível que a criança e a mãe tivessem que se perder, porque uma morte tirou Joaquim dela e tentou tirar uma mãe de Felipe. Ela não entendia do que eles seriam culpados. Senhorita Heloísa, não se preocupe, eu sou obediente, Felipe disse ao se aproximar da casa da Heloísa e acrescentou: eu sempre faço a minha lição de casa e posso até passar roupas.
Ele ficou quieto por um tempo e então, de repente, ele disse bem alto em um bom tom: "A minha mãe vai se recuperar, porque ela está usando os meus brincos." O pequeno Felipe começou a viver com Heloísa e seus pais. O menino acabou sendo muito gentil e trabalhador pela sua idade. Mas ele estava triste, por sentir muita falta de sua mãe. Embora Heloísa o levasse ao hospital todas as noites depois do trabalho. Uma semana se passou e ficou claro que Cristina não teria alta do hospital. Ela estava ficando cada vez pior. Certa noite, Heloísa recebeu uma ligação do hospital e foi informada que Cristina estava muito mal, que se ela quisesse ter tempo para se despedir de sua amiga, era melhor ela se dirigir imediatamente ao hospital. Heloísa olhou para o Felipe adormecido, embrulhou-o calorosamente e se dirigiu para o hospital. "Estou tão preocupada com meu filho", Cristina sussurrou baixinho em meio às lágrimas quando viu Heloísa. "Eles vão colocá-lo em um orfanato. Você pode visitá-lo pelo menos às vezes? Ele não tem mais ninguém", disse a ela firmemente, tentando não chorar. "Eu não quero abandoná-lo. Eu sabia que você era uma amiga de verdade. Pegue isso." Ela apontou para o pedaço de papel na mesa da cabeceira ao lado da cama. Mal levantando a mão: "Diga ao meu filho que eu amo muito." Tendo dito isso, Cristina fechou os olhos e ficou em silêncio. Felipe, aos poucos, foi acordando naquela sala fria de hospital, entendendo o que estava acontecendo. Ele sentou uma cadeira, olhou pela janela, foi se virando para Heloísa e calmamente perguntou a ela: "Quando eles vão me levar embora?" "De jeito nenhum." Heloísa balançou a cabeça e se agachou ao lado dele. "Eu não vou dar um menino assim para alguém. Eu preciso de você, Felipe. Você quer ficar comigo?" O pequeno logo assentiu. Rapidamente colocou os braços em volta do pescoço dela e depois chorou. Heloísa, então, conversou com seu patrão, tirou folga, organizou o funeral de Cristina e então ela e Felipe começaram a reformar o apartamento. Os oficiais de custódia fizeram o possível para ajudar Heloísa e o papel que Cristina deixou para ela também ajudou bastante. Ele era o consentimento para a custódia de seu filho Felipe. O menino estava feliz em ajudar Heloísa com os reparos. Colocou cola no papel de parede limpo e tirou o papel de parede antigo. Um dia, quando o menino saiu do apartamento com um saco de lixo, um homem alto e grosso entrou pela porta. Entrou no apartamento de maneira magistral e parou na porta do quarto. "Você ficou rica, senhora?" Ele, aparentemente bêbado, deu uma risadinha de deboche. "Você decidiu roubar o apartamento de Cristina? De jeito nenhum. É meu apartamento, ok? E o garoto é meu também." "Se eu for à justiça, eles vão me dar. Vou registrar esse apartamento no meu nome e mandar esse garoto ao orfanato." E o homem acrescentou: "Onde está o menino?" O homem olhou em volta e viu seu filho entrando no apartamento. "Felipe, eu senti tanto a sua falta, meu menino." O homem disse com uma voz chorosa, agarrando a mão do pequeno com força. O menino, parecendo estar confuso, e o homem, bêbado, caiu na gargalhada. "Você acredita em mim, seu bastardo? Fique quieto ou você esqueceu como eu ensinei você e sua mãe a me respeitar." O pai do menino parou com os ataques e de repente ficou pálido, com lágrimas nos olhos, assustado. Então Heloísa exclamou: "Solte o garoto! Por que você precisa dele? Você não o ama!" "É claro que eu não amo." O convidado indesejado continuou rindo maldosamente, não soltando a mão de Felipe. "Eu não discuto, mas eu adoraria ter um apartamento meu. Por isso, me pague quase igual ao valor desse apartamento ou vou ao tribunal para consegui-lo." Heloísa olhou dentro dos olhos cheios de horror do rapaz e, sem saber o que fazer, estava disposta a fazer qualquer coisa para evitar que esse homem terrível levasse Felipe para longe dela. Então, o homem de repente soltou o filho e fez uma careta de dor, quando alguém firmemente prendeu seu outro braço atrás das costas. "Heloísa, chame a polícia." A voz calma de Roberto Rodrigues ecoou. Depois que os policiais levaram o pai de Felipe algemado, Heloísa perguntou ao chefe dela: "O que você está fazendo aqui?" "Eles me disseram que tinha acontecido com a sua amiga e com um garoto também.
e estava com medo que você se demitisse. Simplesmente não podia deixar você ir. Eu não conseguia ouvir ninguém por 2 semanas. Eu não consegui dormir. Heloísa, eu não posso viver sem você. Eu te amo. Roberto logo ficou vermelho de vergonha. Então, de repente, olhou Heloísa direto nos olhos. Case comigo. O garoto, que estava lá com os braços em volta da cintura de Heloísa, olhou para ela, assentiu e disse muito seriamente: eu não recusaria ter um pai assim. Não só ele não nos machucaria, mas nos protegeria dos outros. Talvez você devesse dizer sim. Heloísa apertou os lábios com força, grunhiu e riu alto, assim como Felipe e Roberto. Então, o quarto, que tinha papel de parede antigo, todo cortado, onde estava um homem com um casaco elegante, uma menina com vestido vermelho e um menino com olhos tristes. O quarto, de repente, foi iluminado com um vislumbre de esperança, por uma vida mais feliz. Eles não estavam mais rindo, apenas abraçados com força. Temiam que alguma força desconhecida pudesse separá-los, e fora dos muros daquele prédio enorme, outras pessoas jantavam, assistiam TV. Algumas estavam felizes, algumas estão tristes. Cada uma tinha seu próprio caminho. Se seria suave ou esburacado, longo ou curto, ninguém saberia, até que eles tivessem viajado até o fim.